tem seguido, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui. Ó, ela pergunta aqui, ó, a Núbia também pergunta, vocês têm vagas em aberto nesse momento? Nós temos vagas abertas ao longo do ano, né? Nós temos 2 processos formais, aí eu acho que até queria entender um pouquinho a dinâmica, Marlon, se você quiser, a gente pode até compartilhar uma apresentação quando Claro, por for favor, 5 Fernando. horas, né? E aí a gente pode ir tirando essas dúvidas, mas a gente tem vagas aí ao longo do ano, mas tem os processos formais, né? Que tem os períodos certinhos, que aí o Paulo vai poder passar para vocês. Se você quiser, Marlon, a gente pode começar ou aguardar mais um minutinho, o que você preferir. Tá, deixa eu só perguntar para a professora aqui, Kátia, se já foi divulgado nos grupos aí. Tá Vamos bom, só esperar um pouquinho, tá? tá bom. Ok. Ô, Viviane e Felipe, eu estava falando com a Oi. Kátia aqui, nós podemos começar, tá? Podem ficar à vontade, podem fazer a apresentação da Novelis. Eu agradeço muito a presença de vocês em nome da Unital. É sempre importante esse vínculo, né? Essa parceria entre empresas e universidades, porque a gente sabe que também um celeiro de grandes profissionais saem da universidade. Então, fiquem à vontade, por favor, podem prosseguir com a apresentação. Ok, muito obrigado. Obrigada, Marlon. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela. A ideia é a gente fazer uma apresentação da Novelis, né, nos colocar à disposição aí de todos para tirar as dúvidas, as curiosidades aqui da nossa fábrica. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu colocar no modo apresentação. Sim, estamos vendo, sim. Sim. Perfeito. Então, hoje nós vamos apresentar um pouquinho da Novelis, como é que funciona toda a parte de capacitação, de recrutamento, qual é a visão do nosso negócio, né? E também a gente apresentar um pouquinho do nosso processo, quais são as nossas crenças, né? A Novelis, ela tem, a gente tem uma agenda, né? Basicamente de quem somos, o nosso propósito, falar um pouquinho da nossa estratégia e visão de mercado sobre metas de sustentabilidade, as oportunidades, que é o foco que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, e está aberto para perguntas e respostas, tá? Vocês tiverem alguma dúvida, pode continuar mandando por chat para a gente vai olhando aqui, respondendo à medida que for passando a apresentação, mas se quiser também, a gente vai ter um momento aí para a gente poder conversar e tirar mais dúvidas também. Né? Então, oi, Paulo. É importante você falar um pouquinho do seu currículo para o nosso pessoal. Claro. Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Viviane, eu sou engenheira corporativa de IHS aqui na Novelis América do Sul, né? Eu atuo aí já há mais de praticamente 15 anos no mercado, aí fazendo gestão de pessoas, atuando também com recrutamento de equipes mais voltadas para a parte de IHS, e hoje eu estou responsável aí pelo todo o engajamento e comprometimento da Novelis com relação às metas aí de sustentabilidade, a visão que a gente tem de negócio aí para ter um mundo mais sustentável, tá? Como eu já comentei, né, eu e o Paulo, nós somos embaixadores da Novelis, no sentido de levar a Novelis
para dentro das universidades e fazer esse link com os estudantes, que é tão importante, né, justamente pensando não só no hoje, mas no futuro, aí, na formação dos profissionais no mercado de trabalho, né. Então, a Novelis hoje é a maior produtora, né, de chapas de alumínio para lata de bebida. Então, se você vê a latinha aí na sua casa, veio aqui da Novelis, a chapa. Ela é a maior recicladora do mundo de latas usadas para bebidas, né, então a gente recicla em torno de 70 bilhões de latas de alumínio. E a gente tem aí alguns modelos sustentáveis aí, tanto de latas quanto para garrafas também, utilizando o nosso material. Além disso, o nosso alumínio também é utilizado no setor automotivo, né? Hoje a gente tem mais de 225 modelos de automóveis em todo o mundo que utilizam em alguma parte a questão do alumínio. Aqui no Brasil é um mercado ainda a ser desenvolvido, pensando nas questões de sustentabilidade também, mas a gente já tem a oportunidade de fazer o ciclo fechado de todo o processo, que basicamente é você fazer esse metal girar no sentido de economia circular, tá? E aí nós temos também um pilar que é mais voltado para arquitetura e construção, que também a gente tem aí o emprego do alumínio em diversos segmentos. Falando um pouquinho da Novelis, né? A Novelis é uma multinacional do grupo Aditya Birla. Ela tem unidades espalhadas aí em todas as regiões, né? Aqui tem alguns exemplos, além do Brasil, Canadá, China, na Alemanha, na Itália. A gente tem conectividade com todas as regiões, então nós temos profissionais que atuam aqui no Brasil, mas que se reportam globalmente. Nós temos sinergia de funcionários que, durante a sua carreira, eles se desenvolvem aqui e podem também concorrer a uma vaga para atuar em qualquer outra planta da Novelis. Então, isso é muito natural dentro da nossa instituição. Então, como eu falei, a gente tem a presença global, a gente trabalha com qualidade e inovação, e aí pensando em todos os segmentos, e a pergunta que foi feita, né, de vagas de estágio em diferentes formações, então, para a gente, isso é um fator positivo que agrega conhecimento, porque aí a gente tem um pensamento multidisciplinar, né? Então, é nesse sentido que a gente tem atuado nas nossas operações. Aqui na América do Sul, né, brevemente, nós temos 2 fábricas, né, uma em Pindamonhangaba, aqui pertinho, aqui do lado de Taubaté, uma em Santo André. Temos também 13 centros de coleta espalhados pelo Brasil, praticamente na maioria dos estados aí, e um centro de distribuição aí no Espírito Santo, tá? Nós temos aqui no Brasil hoje em torno de 1.500 funcionários e no mundo em torno aí de 11.000 funcionários. Aqui tem uma imagem aqui da nossa planta em Pindamonhangaba, né? Então esse é o nosso complexo industrial. E nesse momento a gente está finalizando um projeto aí de ampliação, nós fizemos um investimento de 650 milhões de reais em 2018. Estamos aumentando a nossa capacidade produtiva, né? A gente vai aumentar a nossa capacidade de reciclagem e com isso tem todo um aporte e um desenvolvimento regional para a gente que é muito importante, que a gente preza muito aí no desenvolvimento de talentos e contato com a comunidade e girar a economia aqui do Vale do Paraíba. Então, isso é muito significativo para a gente, é um grande orgulho para a gente poder compartilhar isso com toda a comunidade. Como eu já falei, né, nós temos aí um processo de economia circular, então aqui nós produzimos um alumínio secundário, praticamente nós não temos aí nenhuma operação no Brasil de extração de alumínio primário, então nosso foco justamente é na economia circular, de captar o máximo possível dessa lata que é utilizada no mercado para retornar para a nossa planta, e a reciclagem faz parte da estratégia do nosso negócio. Tá? Então, aí a gente linka um pouquinho com o nosso propósito, que é juntos criamos um mundo sustentável. Então, em todas as nossas operações, isso já está no nosso DNA, né? Então, a gente busca fazer, produzir, mas seguindo todos os conceitos aí de ESG, voltados aí para as questões ambientais, de governança e de responsabilidade social. Aqui nós temos também uma das nossas metas, né, que é atuar na questão do mercado de baixo carbono também, então impulsionar novos negócios. Então não é somente a Novelis, mas a gente está falando em toda uma cadeia produtiva. E aí a gente, também para nós é muito importante que todos os nossos profissionais estejam ligados às nossas crenças e às nossas metas. Então o Paulo vai explicar um pouquinho isso com relação aos processos seletivos, que a gente valoriza muito a questão do alinhamento com relação às questões de meio ambiente,
as questões de inclusão, a questão da proteção à saúde e à segurança do trabalhador, e também na relação com a nossa comunidade, tá? Aqui é só um panorama geral para vocês entenderem aí, para todos os profissionais, entenderem que tem assuntos que são comuns, não somente a Novelis, mas que é o que o mercado hoje está demandando, né? Que se você pesquisar não somente na Novelis, várias indústrias estão atuando nesse segmento de crescimento sustentável. Então, aqui é um pouquinho da nossa trajetória, nós atuamos aí já há um longo tempo nessa jornada, né? Então, nós já tivemos uma redução aí de mais de 30% dos nossos gases de efeito estufa, já reduzimos mais de 26% no consumo de água, né? Já reduzimos a quantidade de resíduos enviados para aterros e também já reduzimos aí em mais de 25% a intensidade do uso de energia. Então, aqui vocês podem ver que é um retrato que você só consegue esses resultados com uma equipe multidisciplinar, né? Então, a importância da universidade na formação de diversos profissionais que podem trazer as suas especialidades, que somadas vão trazer um resultado positivo, construtivo e sustentável. Tá? Aqui é um pouquinho falando da Novelis, né, que ela consegue, hoje a gente, 77% de todo o conteúdo reciclado a gente tem dos nossos produtos, então se você pegar uma latinha, 70% dela já advém desse círculo de sistemática de economia circular, né, e a gente tem aí 70 bilhões de latas recicladas anualmente. Aqui é um pouco do que o Paulo também vai falar sobre valores, crenças e diversidade, né? A gente também tem atuado nessas questões de inclusão, né? A gente tem um programa igual, que a gente tem aí já mais de 50% nós temos de mulheres com reporte direto para o presidente, nós temos também algumas iniciativas aí para aumentar o percentual de estagiários negros nas nossas operações. E na questão de segurança também, como eu disse, é um valor para a gente, e aí a gente tem diversas especialidades envolvidas, né? A gente tem RH, tem área de segurança do trabalho, tem engenharia, tem projetos, para que a gente possa também ter um ambiente seguro de trabalho. Na parte de comunidade, né? Então aí também tem outros profissionais que atuam diretamente com esse segmento, nós já tivemos mais de 10 milhões de investimentos por ano. Só em relação às questões do combate à Covid, nós já fizemos um aporte de mais de 4 milhões de reais, com diversas iniciativas, tanto para a questão de vacinação, de saúde, de fundos sociais. E aqui é o nosso compromisso que nós temos aí de sustentabilidade para os próximos anos. Então, vocês podem ver que são diversas disciplinas que têm conectividade, né? Então, questão de redução de carbono, de água, de resíduos, energia, diversidade e inclusão e segurança do trabalho. Aqui falando um pouquinho do que a gente acredita como valor, né? Que a gente busca ser um agente transformador da sociedade. Então, é por isso que a gente gosta muito dessa proximidade com a universidade, com as comunidades, com as ONGs, com os trabalhos de responsabilidade social, porque a gente entende que o cuidado está na essência do nosso propósito, né? Então, é assim que a gente busca trabalhar todos os dias. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem que a gente também atua junto às comunidades na Liga da Reciclagem. Então, a gente tem um trabalho bem significativo de suporte a cooperativas, na condição de capacitação, orientação, de aporte, né? E aí tem toda a parte aí de engajamento que a gente faz para micros e pequenos empreendedores também. Tá? A Novelis, aí, olhando um pouquinho na questão social, ela é signatária aí da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e também pela ONU Mulheres, né? Então, a gente busca estimular e garantir um ambiente de trabalho, né, com oportunidades iguais para todos. E aí a gente entende que ser mais inclusivo, né, ela é uma forma da gente vivenciar a nossa própria cultura e o nosso propósito. Aqui eu vou dar um panorama geral, e aí depois eu vou passar para o Paulo, para explicar para vocês como a gente entende essa questão de recrutamento, enxergar novos talentos no mercado e como a gente busca aí a trajetória profissional, né? Então, a gente busca aí na questão sempre de estar engajando e inspirando para ter uma liderança inclusiva,
de crescer e reter. Então, a gente busca também fazer um desenvolvimento direcionado para os nossos profissionais. A gente busca também fazer aí uma etapa de multiplicação, que é de conscientização da sociedade. Então, não olhar somente para dentro do nosso processo, mas fazer esse trabalho de olhar para fora, né? Ter o cuidado. E aí, a questão da atração e de seleção, também fazendo um recrutamento direcionado, alinhado às nossas crenças e aos nossos valores. Ok? Aqui eu vou passar para vocês, né? O Paulo vai dar continuidade com relação à nossa visão de negócio, olhando a parte que eu comentei de recrutamento e seleção. E aí, Paulo, eu passo para você. Se você puder dar continuidade, eu agradeço aí o tempo de vocês. E eu vou passando para você aí, à medida que você quiser, eu mudo para você aqui as apresentações, tá bom? Eu vou te dando um sinal, você vai mudando na tecnologia. Tá bom. Pessoal, boa noite. O meu nome é Paulo Felipe. Eu sou engenheiro eletricista de formação, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e aguardando agora o meu título de coaching pela SBC Coaching de São Paulo, né? Há 10 anos atrás, quando eu ingressei na vida mais de sair de exatas, basicamente, e fui um pouquinho migrando para a parte humanas, né? Eu me interessei muito em fazer gestão de pessoas, de fazer essa parte de, quando entrou a parte de etnia, de diversidade, eu também me engajei, porque eu acho que é uma oportunidade a todos, né? A todos e a todas, né? As pessoas merecem oportunidade igual, então, e a gente está aqui para trabalhar em cima desse processo, né? E eu tenho 40 anos de empresa, de Alcano Vélez, já estou aposentado, né? Mas continuo até setembro na companhia, estamos passando bastão, mas esse legado, ele continua. Então, quando eu quero falar com os estagiários, né? Para poder passar um pouco da nossa experiência, passar um pouco do que as empresas elas querem do estagiário, algumas provocações, mas no sentido de reflexão, porque a gente quer as pessoas de igual para igual, chegando e algumas armadilhas que tem, exemplo de uma apresentação para o estágio, de uma apresentação de currículo. Eu não vou entrar no detalhe do currículo, mas como é importante a primeira impressão e a primeira imagem, é isso que eu quero trazer para as pessoas, né? Então, é fundamental. E nós vamos passar aqui alguns slides, mas basicamente é a provocação do que a gente precisa do aluno para estar preparado a fazer um estágio, tanto na Novelis como em outra empresa qualquer, tá? Então, eu vou ler aqui o mantra do estágio, né? É uma lei, o estágio é profissional, regulamentado pela Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, é o momento em que o estudante tem a oportunidade de colocar em prática os fundamentos teóricos aprendidos no ensino ainda em curso, aprimorando suas habilidades e conhecimentos. Então, isso é o estágio. Isso é o estágio. A empresa, e aí eu estou falando muito com os alunos, com o estagiário. A empresa, ela tem uma política de estágio, ela tem uma divulgação e captação, como ela coloca a sua necessidade no mercado através das mídias sociais, através de consultorias. E quando lá o estagiário está, ela analisa, ela tem formas de analisar o perfil do profissional. E tem a missão de pegar o estagiário e fazer um desenvolvimento profissional. Aquilo que ele aprendeu na escola, a empresa lapida para ele poder ter uma carreira bem definida e desenhada, tá? O aluno ele vai em busca de oportunidades, ele compara empresas. Quando ele está no terceiro, quarto ano, ele já começa a ter uma visão da empresa que ele quer trabalhar, e essa é a oportunidade que nós estamos dando à Novelis, né? Através da apresentação da Vivi, apresentando a nossa empresa para que ela seja atraente para os alunos da Unital, os benefícios que essa empresa traz e as oportunidades que ela traz para o aluno em questão do desenvolvimento. Então, aqui é o que o aluno tem que pensar e ali o que a empresa, é um namoro, né? O que a empresa ela quer do aluno e a missão dela para ter esses profissionais dentro da empresa.
Pode passar, Vivi. Na Novelis, contar um pouquinho como funciona, como a gente mencionou um pouquinho, alguns minutos atrás. A Novelis, voltando, Vivi, aí. A Novelis, beleza. A Novelis, ela tem um programa de estágio, né? Ocorre 2 vezes ao ano, pessoal. No mês de abril, ela começa o processo em abril para contratar em julho e agosto. E no mês de setembro, ela se prepara, começa a captar no mercado para poder as pessoas entrar em janeiro, tá? As etapas, a partir do momento que ela definiu o processo, o programa de estágio, ela coloca nas redes sociais, ela tem profissionais da área de RH, né? Às vezes até contratado para colocar, e ir nas universidades também fazer o seu marketing para poder captar esses alunos, ok? Aqui eu queria meter só um detalhe, que antes desse programa que a gente conversou de diversidade, porque quando a gente olha em diversidade, a gente sempre olha, para o negro, é para a mulher, não. Diversidade é tudo, são formas de pensamento, quebrar vários paradigmas, tá? E só para vocês terem uma ideia, o estagiário universitário, o inglês era quase fundamental ter o inglês, tá? E qual o inglês que a empresa almejava? O inglês fluente, do intermediário a uma fluência muito grande. Mas nós sabemos que os alunos que fazem uma engenharia, estudam no período da noite, basicamente eles trabalham de dia. E aí o inglês ele fica bem apertado. E quando você faz o curso de inglês, ainda não sai aquele inglês para você poder fazer uma entrevista em inglês, por exemplo. A Novelis, preocupada com isso, ela fez um programa muito legal. Para onde aonde o meu estagiário vai atuar? Se ele for atuar, como a Vivi falou, em São Paulo, por exemplo, numa área comercial, numa área que ele vai, como a Novelis, ela está em vários locais, aí o que acontece? Ela vai fazer o seguinte, ela vai exigir esse inglês. Mas, por outro lado, ela vai dar a oportunidade de, dependendo da área que esse estágio vai acontecer, o inglês não é tão importante. Então, com isso, abre uma janela enorme e já abre, ela não faz uma barreira. O inglês já hoje não é 100% uma barreira, que no passado era. Tá? Então, isso eu queria fazer um parênteses para poder comentar. Também isso está dentro da diversidade. E o número de vagas, ele varia muito, mas, em média, ele é em 50 vagas em janeiro e 10 vagas para agosto, mais ou menos. Depende muito da demanda que a gente tem no decorrer do ano. Tá? O ano que vem, provavelmente, possa ser alguma coisa um pouco maior, porque a fábrica, como a Vivi falou, está em expansão. Então, nós estamos entrando com outros departamentos, uma outra forma, e isso é fundamental. Tá bom, pessoal? Vivi. Nós temos a companhia, como a gente comentou, a gente está muito ligado à comunidade. Esse A3 é uma comunidade de jovens aprendizes. Então, nós temos lá um programa Jovem Aprendiz dessa comunidade A3. Nós temos o programa de estágio técnico e superior, que é esse que nós estamos conversando aqui hoje. E nós temos um programa Trainee, de EDPs. Esse é um programa da Novelis mundial, né? Da Novelis Global. Então, esse é um programa. Nós estamos falando muito do programa de estágio técnico e superior, no caso aqui, superior, tá bom? E a divulgação das oportunidades é aquilo que a gente comentou, por LinkedIn, sites e sites especializados de recrutamento que a Novelis contrata quando é alguma coisa em larga escala. Quando é alguma coisa pontual, 2 vagas, 3 vagas, alguma coisa que abriu, é no próprio setor do nosso de RH que é feito esse processo. Bom? Aqui é um olhar da empresa, expectativa e um olhar do aluno. E aqui no aluno eu faço uma provocação. E o olhar da empresa é o que ela vê. E as dicas para quando os nossos alunos da Unital for para lá, eles já vão muito bem armados
para poder vencer aquelas barreiras iniciais. Então, a empresa, o que ela procura no estagiário? Ela procura perfis que adequem tecnicamente e alinhado com as suas crenças da companhia. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá? Tecnicamente, ela não tem nenhum tipo de problema, que ela sabe que o aprendizado veio da universidade. Então, a capacitação, né, já está pronta. E, pessoalmente, esse é o pulo do gato, pessoal. Valores. Valores das pessoas. Vocês entendem que a Novelis é uma fábrica preocupada com sustentabilidade, preocupada com o mundo, onde ela se insere no mundo, mas preocupada basicamente com pessoas. Então, valor é muito bem analisado na hora de uma entrevista, na hora de um bate-papo. Tá? E o aluno? O aluno ele tem que entender o seguinte, ele não pensa muito, ele quer o estágio, mas a provocação aqui uma empresa ela tem que ser conceituada no mercado, a visão que o aluno tem que buscar, uma empresa que lhe permita desenvolvimento e perspectivas de futuras contratações, uma empresa sustentável e uma empresa ética e com responsabilidade social. Aqui é que inicia-se a trajetória do aluno. O aluno começa a sua carreira no estágio, escolhendo bem e tendo bem planejado e programado o seu progresso profissional ao longo da sua vida profissional. Vivi? Aqui, pessoal, é uma dica, alguns pontos de atenção para os nossos alunos, né? Atuar sem ética não é uma boa coisa para a Novelis. Não assumir erros não é uma boa prática para a Novelis. Não saber trabalhar em equipe não leva a nada. E levar vantagem também é uma coisa que não é bacana para a Novelis. Pode passar. O que é importante para a Novelis, que é o nosso mantra, e que fique para os alunos, porque isso não é para a Novelis, não, é para o mundo, mas que dá muito resultado. A gente vem conversando na Novelis, em reuniões, que o salto que a Novelis vem dando a cada ano estar conscientizando os seus colaboradores nessas crenças que ela tem e que cada um de nós que vestimos essa camisa temos também. É fazer sempre o certo, é falar sempre abertamente, é atuar como dono em tudo que faz, é ter foco naquilo que faz e trabalhar como time, vencer com o time. Paulo, como é que eu saio disso para que eu consiga me destacar? Porque se eu estou num grupo, você pode ter certeza, fazendo essa receita, você se destaca em qualquer grupo que você tiver. E eleva também o grupo que está trabalhando com vocês. Falar abertamente numa entrevista. O teu inglês é fluente? Sim, o meu inglês é fluente. Só que na hora de fazer a entrevista em inglês, o aluno fica numa saia justa. Então, não importa com isso. Importa, pessoal, é o brilho do olho de vocês em querer a vaga, em lutar por aquilo e se preparar para aquela vaga que vocês estão almejando, tá? Pode passar, Vivi. Nós vamos buscar talentos na Unital, nós vamos buscar talentos na FAP, nós vamos buscar talentos na USP de Lorena, na Unesp de Guará. E aqui você vê o perfil heterogêneo, mas é assim mesmo que tem que ser, porque a gente encontra talentos em todos esses locais, nessas universidades. Isso é muito importante, tá bom? Isso é uma quebra de paradigma que, ao tempo, nós quebramos há muito tempo. No ano passado, quando eu estive na Unital, um aluno perguntou para nós, né, Vivi? Poxa vida, eu nunca ouvi falar de vocês, eu pensei, eu estava distante vocês de nós. Falei, pois é, mas agora não vai estar mais, né? É oportunidade para todos. Agora, que cabe a nós se prepararmos, entender, e essa ideia nossa de falar um pouco do estágio, as nuances que a empresa vai pegar o aluno numa entrevista. Nós estamos tentando aqui dar aquela sacada para o aluno se posicionar na hora. E nós, o ano passado, ficamos muito felizes. 90 candidatos da Unital
participaram do processo seletivo. Foi um orgulho para a gente do trabalho feito. Agora, nós estamos sempre em melhoria contínua. O que faltou naquela época, que nós vamos tentar adequar, são feedbacks. Feedbacks de como foi, para o aluno se preparar melhor, para ele, né, para ele ter essa condição de realmente entrar na Novelis, porque é da região, é uma coisa que nós queremos. Tá bom, pessoal? Ô Paulo, só complementando, né? Do número de pessoas que se inscreveram, alunos da Unital, nos nossos processos de recrutamento, nós já temos hoje estagiários da Unital atuando com a gente aqui, né? Então, estagiários que se formaram agora no final do ano passado e continuam trabalhando agora com a gente aqui em outras empresas que atuam com a gente aqui na fábrica já, então se formou e já conseguiu uma vaga para continuar trabalhando aqui, e estagiários que entraram desse processo que nós fizemos em 2019, 2020, que já começaram e já estão atuando com a gente aqui, né? Então, a gente fica muito feliz com essa conquista e a nossa expectativa é aumentar cada vez mais aí ao longo dos anos, estreitando essa nossa relação com a Unital. Verdade, verdade. Legal, gente, muito legal, muito interessante. Tá? E aqui, pessoal, só já estamos finalizando, são as nossas sugestões, tá? Tanto para estagiar ou postular uma vaga de emprego, o candidato deve entender muito bem seus valores e o da companhia que ele está entrando. É um casamento, os dois têm que dar uma sintonia bacana. Deve verificar que a empresa e seus valores, se eles são compatíveis. Se ocorrer diferenças entre os seus valores e do candidato, o candidato deve refletir sobre a empresa que ele está buscando. Então, isso é uma dica para o candidato. Com a Novelis, eu não tenho nenhum tipo de problema que vai bater certinho, mas eu digo que não existe só a Novelis, a gente quer que haja campo para todo mundo, em todo lugar que ele for, ele pense dessa forma. Se não tocar, a empresa não tocar os valores dele, é um péssimo lugar para ele começar a iniciar a sua carreira profissional. Tá ok, pessoal? Era isso que eu ia entregar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estamos abertos aí a conversas. Legal, excelente, gente. Tá aberto aí, pessoal. Vamos ficar à vontade para fazer pergunta. Viviane e Felipe, se me permitem, eu gostaria só de a gente fazer de novo, porque entraram mais pessoas. A Núbia tinha feito uma pergunta: vocês têm vagas para estagiário de pedagogia? Né? Eu queria que você respondesse. E também ela perguntou: vocês têm vagas abertas nesse momento? Então, seria legal você responder as duas aí novamente para todo o quórum que está aqui. Perfeito, eu posso responder sim. Nós temos vagas em aberto ao longo do ano, né? Como o Paulo colocou, nós temos 2 períodos, né, de processos formais, aí onde tem o maior número de recrutamento. Para a questão de pedagogia, então, o que nós colocamos é que a gente trabalha num grupo multidisciplinar, então, existe sim a possibilidade de você fazer a sua inscrição nos processos, e aí voltados aí provavelmente para algumas áreas mais direcionadas para capacitação, talent, desenvolvimento de pessoas e treinamento. Então, a gente tem uma área de RH específica aqui, então estamos abertos aí para receber a sua inscrição. Legal. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas aí para o pessoal da Novelis, hein? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitar, já que não tem, eu faço, eu gosto de fazer. Fique à vontade. Quando vocês, o pessoal, vocês têm case, assim, obviamente que tem, né? Mas é legal passar para o pessoal. Vocês têm case de pessoas que entraram como estagiário ou menor aprendiz, que hoje estão empregados, assim. Eu queria que vocês passassem um pouco disso, se vocês têm dados. Pode ficar à vontade, Felipe. Fica à vontade. Deixa para você, Paulo. Também. Tá, a gente vai fazer um jogral aqui. Que você fez a pergunta, eu já lembrei. Tem um funcionário, ele era operador de forno, ele foi fazer faculdade na Unital, tá? E hoje ele é um dos especialistas em metal, respondendo, como a Vivi falou, de uma forma global. Ele não é gerente, porque ele, na Novelis tem a gente chama de carreira Y, né? Você tem uma carreira que você faz para gestão e vai para gerência, e outro que você fica na parte de especialização. E no caso dele, ele é aquele gerente especialista que é focado na questão de reciclagem de alumínio.
Ele é um ex-aluno da Unital, né? Portanto, eu quis falar esse caso para vocês, porque é a maioria das pessoas, como eu havia dito, né? A Unital tem a engenharia diurna, mas também tem a noturna. A maioria é noturna e a pessoa trabalha. Então, tem as oportunidades. E a Novelis dá essas oportunidades. E não é um caso só. Eu lembrei dele, mas a Vivi vai falar outros aí, tá bom? Vou complementar. Gostei muito da pergunta. Nós tivemos um caso já, né, do Tadeu Nardoc, né, Sim. que ele, basicamente, ele começou como estagiário aqui na Novelis, acho que nos anos 80, e hoje ele já se tornou aí vice-presidente de operações, responde globalmente hoje dentro da Novelis, né, ele já atuou como responsável na América do Sul, e hoje ele responde por todas as operações aí globalmente. Temos outros casos de estudantes da Unital, né, que já passaram desde operador, como coordenador, agora seguiu na linha de metal, na linha de especialidades. Então, nós temos diversos alunos, tanto da Unital, quanto de outras instituições que começaram a carreira ou como aprendiz, ou como estagiário, ou como júnior, e hoje já tem cargos aqui de liderança na companhia. Então, isso é factível, e para a gente isso é muito importante, porque gera para quem está entrando aquela visão que eu também posso, eu também consigo, e a companhia dá oportunidades. Legal. Tem uma pergunta aqui da Núbia, tá? As vagas são pelo site da própria Novelis ou são por consultorias? Tem por consultorias e você também pode se cadastrar no site da Novelis, tá? Para cada ano ela trabalha com uma consultoria diferente, pode trabalhar com consultorias diferentes, mas é sempre importante ficar atento aí ao nosso canal do LinkedIn, que sempre está aparecendo também oportunidades, e quando começam os processos seletivos também a gente faz a comunicação por lá, tá? Legal. E vocês têm informação da consultoria desse ano? Vocês sabem qual consultoria que é? A gente já atuou com a 99 Jobs, que foi a última, né? Para esse ano, a gente pode confirmar para você o nome e compartilhar com você e com o Ivair posteriormente, tá bom? Tá bom. E aí você pode compartilhar com o grupo aí. É muito dinâmico, né? As escolhas. Não, legal. Isso aí respondeu também a pergunta da Núbia. A gente tem mais uma pergunta aqui, só um minutinho. Da Karina Silva. Observando a quantidade de funcionários e a grande abordagem de estagiários para alguns cargos, a empresa Novelis tem dentre seus funcionários um pedagogo empresarial? Olha, a gente tem uma área de talent e de business partner, que dá todo o suporte de capacitação e treinamento, e é um bom ponto, a gente pode dar uma verificada no RH especificamente, às vezes pode ter a função, mas não como especificamente pedagogo empresarial, mas pode ter sim uma formação de pedagogo. A Núbia está colocando aqui, ó, tem Elaine, ela é pedagoga. A Elaine Miranda. Sim. A Elaine Miranda. Eu ia complementar. Então, olha, ela é pedagoga, mas hoje ela está num segmento justamente de treinamento, capacitação, e atua com a gente no pilar de desenvolvimento. Exatamente. Em excelência operacional. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Eu vou perguntando aqui também. Tem algumas perguntas ali para fazer para a Viviane, que eu adoro essa questão do IHS, tá? Fiquem à vontade, gente. Isso aí. A gente também gosta muito de falar sobre isso. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Viviane. Hoje vocês não colocam nada de alumínio cru, é tudo economia circular? Nós temos aí praticamente 70% da economia circular. A gente precisa ainda de um pouco de alumínio primário, que vem através de P1020, justamente para as propriedades mecânicas e químicas que a gente tem das ligas, né? Pessoal, desculpa, Vivi, eu estou com o pessoal aqui da fábrica. Um minutinho eu já volto, tá, pessoal? Me perdoe. Não, perfeito. Então, hoje, basicamente, o nosso negócio é voltado para a reciclagem, tá, Marlon? Então, na questão da economia circular e do alumínio secundário. Que aí, do ponto de vista ambiental, é muito mais sustentável, pensando naqueles pilares que eu passei anteriormente. Legal. Você colocou os pontos de captações e tudo mais. Hoje vocês trabalham muito com comunidades também, né? Voltadas a isso, né? Sim, nós temos algumas linhas de atuação. A gente tem os centros de coleta, que são pontos que foram feitos pela Novelis para ficar mais próximo das comunidades. Então, essa lata que é gerada, por exemplo, na praia, que é retirado por uma comunidade, que vai para um ponto de coleta, esse centro de coleta está próximo, e aí ele consegue fazer
tanto uma monetização mais efetiva e uma formalização maior da cadeia do alumínio. Então, a gente consegue fazer com que a Novelis fique mais próxima e consiga movimentar a cadeia nesse sentido de capacitação e formação. Então, a gente tem várias comunidades que montaram cooperativas, né, e que têm cooperativas com o suporte da Novelis, aí até na questão mesmo de formação, toda a documentação, capacitar os líderes dessas cooperativas. Então, é um trabalho muito legal mesmo, legal. Que a gente vê que muda bastante aí a questão da comunidade. Legal. Muito bacana, eu gosto bastante dessa linha, bem bacana quando a gente trabalha assim, desenvolvendo comunidades, né? Deixa eu agora voltar à questão do estágio aqui, Viviane. Sim. Quando a pessoa ela entra no estágio, que nível de acompanhamento ela tem? Ela tem um anjo que vai orientando ela? Como que funciona esse processo depois de ser selecionado no estágio? Sim, nós temos um processo que chama o processo mentor, que nós temos algumas pessoas que são treinadas na fábrica, que vai acompanhar em função do tipo de atividade que ele vai desenvolver, tem um período de 3 meses, 1 mês, e aí ele vai acompanhar para ele aprender todos os procedimentos da fábrica. Então, os procedimentos, tanto a parte administrativa quanto acompanhamento na área, se for o caso, né? Então, ele faz toda essa abordagem de crenças culturais, toda a abordagem das nossas culturas, das nossas políticas, procedimentos internos de EHS. Então, a gente tem uma pessoa que é definida, né, que vai acompanhar esse estagiário em todo o período. Depois de um determinado período, tem até uma avaliação que é feita com acompanhamento e suporte de todo o nosso RH, para verificar se teve aderência, então, se aquele estagiário compreendeu quais são os nossos valores, quais são as nossas políticas e procedimentos, justamente para dar esse suporte, e a gente avalia, ok, então ele pode já desenvolver um maior grau de autonomia para desempenhar o seu estágio, né? Ou não, a gente tem que reforçar determinados conhecimentos para ele poder aprender um pouco mais e adquirir mais experiência nesse período de estágio. Então, é muito interessante esse programa Mentor, é excelente, né? A gente enxerga que para a formação do estagiário e do profissional também, então isso é aplicável para todas as funções. E aí ele acaba sendo modelado em função da especificidade de cada atividade. Mas existe Legal. Esse programa, é um programa Mentor. E se de repente ele está numa atividade que existe um skills que ele precise de um suporte, tem algum apoio da Novelis nesse sentido? Como que funciona? Um exemplo, vamos falar que ela vai para uma área, um exemplo, tá, hipotético, não sei se tem, mas com certeza deve ter uma área de comércio exterior aí que faz as relações entre até mesmo as empresas nessa questão de compra de sucatas e tudo mais. Mas o que eu queria perguntar é assim, ela vai para uma área de comércio exterior, então ela precisa de um skill de inglês, né? A pessoa é incentivada a isso, como que funciona, né? Eu coloquei um exemplo hipotético, né? Mas também vocês podem abordar de uma forma geral também, né? Claro, claro. Eu vou colocar alguns pontos aí, Paulo, se você quiser também complementar, mas nós temos aí para os nossos profissionais, né, algumas bolsas, e aí falando já para os profissionais que já atuam na Novelis, né? Então, para os estagiários, a gente tem todo o acompanhamento, suporte interno de capacitação, e para os profissionais no desenvolvimento da sua carreira, nós temos bolsas aí de inglês, né, de pós-graduação, de MBA. Então, isso também a gente tem todos os anos para o nosso público interno, qualquer funcionário pode buscar informações internamente, né, que é um processo bem interessante, e aí depois tem os critérios para você se encaixar, falar, não, eu quero me inscrever para a bolsa de inglês, ou para uma pós, ou para o MBA. Então, isso dentro da trajetória profissional dos nossos funcionários, eles têm acesso a esse tipo de desenvolvimento. Só complementando o que a Vivi comentou, né, aos profissionais, todo profissional mensalista, ele tem um target no ano, ele tem uma missão. Nós temos um sistema chamado Pornata, e aí é feita a avaliação do rendimento daquele profissional ao longo do ano, e quando começa o ano, você coloca os seus objetivos, e no final do ano fiscal, você tem uma avaliação com o seu gerente, com o seu diretor, com os seus pares. A partir daí, você ganhando uma certa classificação, você consegue ter todos esse desenvolvimento que a Vivi falou, em termos de inglês, de MBA,
daquilo que aquele profissional precisa, um plano de ação para ele positivo. E também tem, se ele não atingir, um plano de ação, porque às vezes ele não atingiu por N motivos, né? Então, ele é monitorado, ele tem um plano de ação também para ter mais um ano para ele recuperar, corrigir a rota e trabalhar em cima disso. Ao estagiário, como a Lili falou, a Vivi falou, ele é muito acompanhado, né? Então, ele tem sempre alguém ao lado dele, ele participa de reuniões, ele conhece toda a dinâmica da companhia, tá? Então, ele é quase um profissional. E aí, se tem a vaga, aquele profissional ele é arrematado para a Novelis. Tá? Legal. Legal. E como que vocês enxergam hoje o nível de capacitação dos estagiários, dos alunos que chegam para vocês? Isso é importante a gente saber também. Posso falar, Vivi? Pode, por favor. Eu tenho mais ou menos comigo 40 pessoas abaixo de mim. Legal. E a gente conversa com várias manufaturas da Novelis, né? Então, é interessante. A gente tem 2 tipos de estagiário de engenharia. Aquele estagiário que vem de por exemplo, ele é diferente de uma federal. Então, esse cara vem com muita teoria, mas pouca prática, pouca bagagem. Ele vem ele já chega querendo ser diretor, né? Tá tudo certo. Os estagiários de faculdades que a pessoa já vem com uma experiência maior, porque uma parte ela já trabalha na área, outra parte ela pega aquele produto que ele aprendeu no dia a dia, junto com o que ele aprendeu na faculdade, esse cara vira muito legal. E para esse cara, esse profissional, esse aluno ser lapidado, ele é muito mais fácil, ele aprende muito mais rápido. Tanto é que a Novelis tem vários gerentes nessa linha. Aí depois a pessoa vai fazer MBA na USP, ela vai seguir a carreira dela. Mas ela tem uma velocidade de largada um pouquinho maior. Isso é importante para nós. Por outro lado, aquele aluno que vem de uma federal também ele é importante. Só que ele é importante numa outra classificação. Ele é importante para trabalhar num ponto mais estratégico da companhia, numa área em que nós vamos usar o conhecimento científico mais dele para poder atuar. Agora, na área de produção, na área de projetos, né? Na área de manutenção, sensacional. Na área só que aí o RH ele classifica isso, mas o que é importante é que tem lugar para todo mundo. Tá? Pessoal, apenas reforçando aí. Só para complementar, né, fazer um gancho com o Paulo, né, acho que é muito importante essa questão da performance do profissional, porque independe de onde você vem, de qual a sua bagagem, a gente trabalha aqui com uma questão de multidisciplinaridade, como eu já tinha dito, né, e até como um exemplo próprio, você perguntou, né, tem profissionais, estudantes, não sei o que da Unital, eu fiz a minha pós-graduação na Unital, de Engenharia de Segurança do Trabalho. Né, eu me formei em outra universidade, estudei na Federal de Santa Catarina, em outro momento da minha carreira, mas a oportunidade de eu vir trabalhar na Novelis como engenheira de segurança foi na sequência de eu ter terminado o meu curso na Unital. Então, para vocês enxergarem como isso é factível e é verdadeiro o que a gente está transmitindo para vocês, que realmente é possível e a gente está de portas abertas aí para todos, tá? E a Novelis tem altos casos de sucesso de profissionais da Unital. Com certeza. Pessoal, fica à vontade para colocar perguntas, por favor, no chat aí, fica à vontade. Enquanto isso, eu estou aproveitando e fazendo perguntas, obviamente direcionado também ao tema. Tá? Eu não estou olhando o chat aqui, então, de repente, se tiver alguma pergunta Marlon. Está aqui, está aberto para mim aqui. Não se preocupa, não. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois de uma forma geral, assim. Vocês tocaram muito no propósito, né? No vínculo, quando vocês fazem a seleção dos candidatos, vocês fazem toda uma triagem, fazer uma triagem, um ensinamento, né, para entender também se o propósito dele está bem vinculado também ao da empresa. E todo esse processo aí, no final, ele é feito uma prova e tudo mais. Quando você, Viviane, você, Felipe, tiveram a oportunidade de entrar na Novelis também, acredito que vocês passaram por um processo muito similar, né? Como que vocês enxergam a Novelis hoje, né? Claro que vocês tinham uma visão da Novelis externa, e hoje vocês têm uma visão interna. Não sei o tempo de carreira, talvez o Paulo um pouco mais. Eu acho que vocês até comentaram, mas eu não captei, assim,
fixei. Mas, assim, que vocês também falem, olha, é uma empresa, porque eu gosto muito de comentar como as pessoas também se encantam com as empresas, né? Porque é aquela coisa, o propósito de vocês com a Novelis está vinculado hoje. Talvez daqui a 10 anos não vai estar mais vinculado, talvez mude políticas, né, e tudo mais. Mas eu queria que vocês falassem um pouco da visão de vocês, interna de cada um, da Novelis, para todo mundo aqui. Acho que é legal o pessoal escutar isso também. Né? Perfeito. Você quer começar, Paulo? Pode ir, você tem mais tempo de casa, eu tô quase lá. Logo eu chego nos 20 anos de casa. Como eu havia comentado, né, a gente tem 40 anos de companhia. E eu sou considerado, dentro de uma classificação, como baby boomer, dentro das gerações. Isso. Então, eu já estou em setembro, estou saindo, tudo combinadinho, tudo certinho. Mas o que eu tenho que passar é que, na metade desses anos, eu trabalhei na Alcam, que é a mesma coisa, tá? Só mudou o nome. E era uma empresa que tinha muitos valores, muitos valores. É lógico que o tempo passou, mas eu tinha amigos que trabalhavam comigo, na época eu era instrumentista, né? Instrumentista de manutenção. E tinha amigos que trabalhavam comigo, na época, era a época que estava bombando o mercado. E eu sou de Santo André, né? Trabalhava ali no eixo ABC Paulista, o eixo das indústrias, muitas indústrias. E aí o que acontecia? As pessoas, não, eu vou para Ford, não, eu vou para Black & Decker, não, eu vou para N, empresas grandes e que pagavam muito bem. Só que eu tinha uma afinidade com a empresa muito grande. Primeiro, que o salário era bacana. Segundo, era como se eu estivesse na minha casa em nível de respeito. E a gente, que nem eu comentei com vocês, quando os valores batem, a gente não tem jeito. É igual um casamento, né? E aí eu fui ficando e fui estudando, fui me aprimorando, fui entendendo todo um cenário. Então, a empresa me proporcionava algumas coisas e eu devolvia com o meu trabalho, né? E chegou num momento em que entrou a Novelis na jogada. A Novelis demorou mais ou menos um ano para desvincular a nossa cabeça de Alcam, porque ficou todo mundo com a cultura dela. Mas ela não sabia que as culturas eram muito parecidas. Embora nós éramos origem canadense e depois ficamos de origem americana e depois indiana, né? Mas o indiano deixou a gente super à vontade. Todo o grupo Novelis, dentro do conglomerado deles, eles só querem o resultado. Eles não interferem, teoricamente, na administração, né? Alguns detalhes, mas detalhes. Mas os valores são os mesmos. E ela dá oportunidade a todos, e há muito tempo. Só que tem que ter aquilo que eu passei para vocês, é exatamente aquilo que eu sinto. É como se eu estivesse aconselhando os alunos da Unital ou em qualquer lugar que eu vou fazer uma palestra, eu gosto de colocar a paixão na mesa, porque isso faz toda uma diferença. Então, é uma empresa de oportunidades. Você verifica, a Vivi vai falar a história dela, eu estou falando a minha, né? Você brilhou teu olho, falou de uma forma sincera e honesta, respeitosa, feedbacks, tudo aquilo que eu comentei é que o profissional precisa para ser feliz dentro da Novelis, vai embora. A oportunidade aparece. A maioria dos gerentes são gerentes que dificilmente chega um gerente de cima. Ele é formado em casa. Hoje, não, eu preciso mudar um pouco a cultura, esses gerentes aqui estão um pouco frouxos e tal, vou buscar na Gerdau. Vai buscar na Gerdau, vai buscar na CSN, vai buscar em outras áreas. Quando chega na Novelis, aquilo que ele aprendeu lá, ele traz, ok, todo mundo aprende, mas ele acaba ficando dentro do nosso conceito, porque a gente é feliz. Então, é uma empresa de história de sucesso. No momento difícil que nós passamos aqui da pandemia, todas as empresas paradas, nós tivemos um superávit violento, respeitando os protocolos sociais, todo mundo trabalhando de máscara, todo mundo entendendo, higienização. Vivi pode falar um pouco nisso, que ela trabalhou demais em cima dessa parte ambiental para poder dar a parte sanitária necessária para uma empresa, com conceitos diferentes. São 1.300 funcionários e mais contratados, mais outros tantos.
e colocar uma cultura sanitária é super difícil. E aos poucos a gente atingiu 80%, 85% desse público fazendo as coisas acontecerem. Teve casos sim, mas são muito poucos. Poderia ter uma explosão. E os casos que tiveram, às vezes, veio de fora para dentro, né? Ou de não fazer o exercício dentro de casa. Às vezes, na empresa, a gente é de um jeito, fora a gente é de outro. Mas, se a gente manter os protocolos, a gente consegue vencer. Resumindo a tua pergunta, história de sucesso, sim, é uma empresa que, olha, dá oportunidade a todos. E com esse programa de diversidade que nós estamos tendo, olha para todo lado, aí eu perguntei para o presidente, por que nós estamos nesse modismo? Ele falou, não é modismo, não. É uma necessidade social, ouvir pessoas diferentes faz as empresas crescerem. Então, isso serve para tudo. Eu preciso ouvir a Unital, eu preciso ouvir a FAP, eu preciso ouvir porque dali tem muita coisa boa. E aí é uma troca. A gente lapida as pessoas e lá é assim, você entra de um jeito, é lapidado e sai de outro para você ser feliz como profissional. Legal. Acho que me estendi um pouco na resposta. Não, linda a sua história, linda a sua história. 40 Parabéns. anos é muita coisa, é muita estrada. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado. Muito linda a sua história. Linda a sua história. Viviane, fica à vontade. Como o Felipe falou, né? O Paulo Felipe comentou, um motivo de orgulho. O Paulo é um exemplo para a gente aqui, né? Os anos que ele tem trabalhado, se dedicado. E essa questão que o Paulo falou muito de dar um match na questão das crenças culturais, de você ter um clima organizacional muito positivo para trabalhar aqui internamente na Novelis, de ter um processo de reconhecimento, de avaliação justo, transparente, né? Então, é um diferencial muito grande, né? A gente tem aquelas pesquisas de clima, então, para nós é com muita satisfação que a gente recebe esses resultados de maneira positiva, né? Toda a parte de benefícios, remuneração também, segue todo um padrão, altos padrões no mercado. Então, é realmente eu digo isso porque eu também já estou há um bom tempo aqui, né, Paulo? Não 40 anos, logo, quem sabe. Mas não vai falar a sua idade. Não vou. Véspera de feriado, não vou fazer esse comentário. Essa é a relação, né? Mas é muito importante porque você vê isso, um ambiente que você tem várias gerações, né? Então, como o Paulo falou, é a geração que o Paulo veio, que tinha uma visão de mercado, a geração que eu também, que é uma geração diferente do Paulo, né? Agora a gente já está em outra geração, né? A gente está falando das pessoas que estão entrando aí em 2000, nascidos em 2000, nascidos em 2000 já está aí na faculdade, 2000 e pouquinho já está entrando na faculdade, então tem uma visão muito diferente e que a gente tem visto que a questão de dar esse match é muito importante para essa nova geração, né? E não é somente a questão de, olha, você vai ficar X anos trabalhando na mesma empresa, é o diferencial dos valores. Se isso faz sentido para ele, ele vai ficar lá. Se não faz sentido, ele vai buscar uma outra oportunidade. Então, a empresa vem ao longo dos anos escutando, né, captando tudo isso que tem de mudanças no mercado, de pensamento, comportamento, de geração, e transformando o nosso negócio para que seja algo atrativo também e que seja um canal aí de ida e volta em pró aí, tanto da empresa quanto para o desenvolvimento das pessoas, tá? Então, essa é a visão que eu tenho. Legal, gente, legal. Fico muito feliz, gostei muito do papo com vocês. Parabenizo vocês pela apresentação, foi muito bacana. Vocês pontuaram a história da Novelis, toda a abrangência da Novelis, a forma como ela atua também no mercado, acho que isso é muito legal. Então, agradeço muito vocês por tudo que vocês apresentaram aqui. Acho que o que a gente espera é exatamente isso, que tem essa aproximação entre a universidade e o mundo empresarial, porque é um trabalho, como vocês falaram muito, né? O Paulo comentou bastante, passou muita emoção nisso, quando ele fala esse trabalho da Novelis, não vou falar adotar, né? Mas acolher, né, as pessoas e transformar vidas, né? E acho que é um trabalho voltado à área social e assim, acho que as empresas estão aí também para isso, eles têm um papel muito bacana social. Tem a questão ambiental, que eu sou fascinado por isso também, acho muito bacana. Parabéns, Viviane, excelente trabalho que vocês fazem, isso é muito legal.
E agradeço mesmo, em nome da Unital, agradeço muito a disponibilidade de vocês para isso. E que o pessoal também, que está acompanhando a gente, fiquem totalmente à vontade de entrar no site da Novelis. Depois, se precisar tirar alguma dúvida, procure o professor Ivair, que ele pode dar todo o suporte necessário. Mas realmente agradeço vocês, olha, muito obrigado, agradeço muito. Que Deus abençoe muito vocês aí nessa jornada de vocês. E Paulo, a partir de setembro, aposentado, então, né? É isso aí, Marlon. A minha mulher Obrigada. Não está gostando da ideia, não, porque eu vou ficar enchendo as pacientes. Mas falei, fica tranquilo. Você já está fazendo um estágio, né? A pandemia você está fazendo estágio de como a pandemia eu estou fazendo né? estágio para ela e tal, já corrigindo rota, mas está tudo certo. Tá certo. Obrigada pela oportunidade, viu, Marlon, em nome da Novelis, por esse espaço que vocês têm nos proporcionado aí de fazer esse trabalho em conjunto com a Unital. A gente fica 100% à disposição aí, o que vocês precisarem, de tirar dúvidas, alguma informação adicional que vocês precisem, sintam-se à vontade aí entrar em contato com a gente. Tem os nossos canais aqui de comunicação, e também se tiver alguma dúvida mais específica, pode contactar o Ivair, como você comentou, que a gente vai atendê-los aí com toda a felicidade aí para poder retornar. Legal, gente. Muito obrigado. Marlon, queria me despedir de você e acho que da Karina, que está também com a gente. Isso. E agradecer essa oportunidade que você nos dá de estar trazendo a nossa empresa com a missão de tentar enamorar alguns alunos da Unital para poder estar lá nas fileiras, trabalhando com a gente, trabalhando mais com a Vivi, deixando a coisa crescer juntos. Oportunidade a todos, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado, Marlon, pela oportunidade. Legal, gente. Muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigada. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Karina.